que pretendo, além de cumprimentar meus amigos do Aeros mais uma vez, agora já com a Graziela Baggio aqui presente também. Agora eles não estão acampados no Salão Verde, eles vieram de uma reunião que aconteceu ontem à tarde, outras conversas hoje pela manhã ainda. E eu já anunciei, Graziela, aqui da presidência do Senado, que há perspectiva agora real, eu diria, do entendimento, uma vez que vocês dialogaram com os ministros Luiz Adames, com o da Previdência, que é o Gabas, que representou o ministro Garibaldi no diálogo que vocês tiveram, e também com o ministro Berzoini. E ficou mais ou menos ajustados, porque eu não quero aqui, como é que diz o outro, vender terreno na lua, que as conversas vão continuar e provavelmente até o dia 1º de maio teremos uma proposta concreta. É isso. Então está dada a informação, porque eu sei que há uma expectativa muito grande a milhares e milhares de brasileiros, do Fundo Aeros, e mesmo aqueles que têm dívidas por parte das empresas falidas a receber. Eles têm a receber e, mediante a decisão do Supremo, caminhamos, enfim, provavelmente para um acordo. Mas, senhora presidenta, eu quero falar hoje sobre o Dia Mundial de Prevenção a Acidentes do Trabalho. Nós todos sempre ficamos perplexos diante da morte ou de um acidente no local do trabalho. Certo dia, eu poderia aqui discorrer, alguém está no trabalho, cumprindo suas tarefas, e de repente ela chega em forma de acidente e, sem piedade, deixa ali um rastro de tristeza e de dor. É um acidente. E, com certeza, o fato de que poderíamos tê-la evitado mediante a prevenção só aumenta a dor. Quando chega a família, a notícia do acidente. Sequelas, perde braço, perde perna e mesmo perde a vida. E por isso é fundamental que a gente debata sobre a questão do Dia Mundial de Prevenção a Acidentes do Trabalho. Eu lembro bem que em março de 2012, provocado por mim, a CDH, a Comissão de Direitos Humanos, fez uma audiência pública em que foi abordada a questão da saúde do trabalhador, a questão que envolvia os acidentes no trabalho. Lembramos, na ocasião, da tragédia que havia acontecido em 31 de janeiro daquele ano, quando um gás, ao invadir o interior do curtume da empresa Manfrig, em Bataguaçu, Minas Gerais, levou à morte 4 trabalhadores. Na audiência, fomos informados que 3.000 pessoas morriam no Brasil por ano em acidente do trabalho e a maior parte das vítimas eram jovens entre 25 e 29 anos. E nesse contingente não estariam incluídos os servidores públicos, os militares, os trabalhadores que estão na informalidade. Também ali pelos fiscais do trabalho foi pontuada naquela audiência a questão dos acidentes de trabalho em frigoríficos. Esses acidentes estariam diretamente ligados à extensa carga horária dos funcionários. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, meu estado, em frigoríficos, mostrou que os funcionários enfrentavam condições muito específicas de trabalho, como, por exemplo, frio, umidade, intoxicação, choques, barulhos e perda de membros. Os sindicalistas ali defenderam com muita garra que os acidentes de trabalho deveriam ser tratados como resultado de falhas de gestão dos processos produtivos, na maioria das vezes que poderiam ser evitados por meio da prevenção. Eu disse a todos naquele dia o quanto lamentava o que estava acontecendo. O Brasil ainda despontava entre os países do mundo que mais morriam pessoas por acidente de trabalho. Acreditava e acredito
que ninguém deseja que ocorram acidentes, nem os trabalhadores e nem os empresários. Aquela audiência estava sendo realizada não para julgar esse ou aquele, mas para debater soluções que diminuíssem os acidentes no trabalho. Nós sabemos, senhoras e senhores, que as mudanças no mundo do trabalho têm reflexos amplos e imediatos no ambiente social. Fatores como nível de emprego e de desemprego, salário e tempo dedicado ao trabalho são variáveis decisivas para entendermos e avaliarmos o que está acontecendo. E, do mesmo modo, acontece com as condições precárias de trabalho. Focando nesse aspecto, quero fazer esse pronunciamento em homenagem ao dia 28 de abril, Dia Mundial de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Essa data foi adotada em 2003 pela OIT e países membros, entre os quais o Brasil, em memória às vítimas de acidentes e doenças no trabalho. As últimas estatísticas da Previdência Social referente aos acidentes e doenças no trabalho são de 2012 e elas dão conta de que foram 705.239 acidentes de trabalho, sendo cerca de 15 mil por doenças laborais. Infelizmente, a prevenção de acidentes caminha lentamente no país para erradicar as mortes, doenças e acidentes incapacitantes, onerando em muito o conjunto da sociedade brasileira, mas principalmente sequelas e mortes. Naquilo que se refere à regulamentação da segurança no sistema de trabalho, inclusive do serviço público, é preciso dizer que ainda não há tal regulamentação dos órgãos públicos nas 3 esferas e nos 3 níveis no país. Enfim, criamos um grupo de trabalho nacional para propor uma minuta de lei nessa área, que será discutida em audiência pública que vamos realizar no mês de maio. Quanto ao Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, criado pelo Decreto 7.602 de 2011, ele passou a ser implementado pelo Plano Nacional de SST, lançado em 2012 pela Comissão Tripartite da SST, mas, infelizmente, os efeitos, claro, dessa política ainda não puderam ser sentidos. No que diz respeito à fiscalização em segurança do trabalho, por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, é preciso dizer que ela ainda carece de fiscalização preventiva. Nós não temos praticamente fiscais no país. São muito poucos. Precisamos analisar também outro fato importante. Se os trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho contam com condições razoáveis de segurança e proteção. O mesmo não se pode dizer daqueles que estão na informalidade. Esses não têm proteção nenhuma. O mais grave é que boa parte dos trabalhadores na informalidade pertence aos grupos sociais mais vulneráveis, ou seja, já se encontram em situação de fragilidade e a sua inserção informal no mundo do trabalho não apenas não é suficiente para sanar essa vulnerabilidade, como muitas vezes aumenta a chance de serem explorados, abusados e ali e que acontece a maioria dos acidentes de trabalho. Tem um dado assustador que diz: de cada 10 acidentes no trabalho, 8 são de empresas terceirizadas. Creio que nossa reflexão nesse dia deve ser no sentido da defesa dos direitos, da integridade dos nossos trabalhadores. Afinal, eles são a mestra do trabalho e do crescimento do país. Sem eles, sem os trabalhadores, não existem empresas, não existe setor público. Sem eles, sem os trabalhadores, não existe progresso. Sem eles, não existe sustentabilidade no país. Sem eles, não há lucro. Sem eles, não há produção. Sem eles, a roda da economia não anda. Porque são eles que trabalham, que produzem e com aquilo que recebem, compram. E que alguém vende.
e aí nós temos o sentido da própria economia. E por isso eu faço esse pronunciamento em defesa dos trabalhadores do Brasil e do mundo. Protegê-los é o dever de todos nós. Além do mais, é fazer valer a sabedoria, uma vez que os acidentes de trabalho geram também custos, e muitos custos para o Estado. E a sabedoria está na palavra prevenção. O gasto com acidente de trabalho no Brasil é da ordem de 70 bilhões ao ano. Repito, o gasto com os acidentes do trabalho no Brasil é na ordem de 70 bilhões ao ano. Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, administrar a prestação de benefícios como auxílio-doença, acidentário, auxílio-acidente, habilitação, reabilitação, aposentadoria por invalidez e as próprias pensões. Senhoras e senhores, os sindicalistas estão certos quando afirmam que uma forma de enfrentar essa questão é a prevenção. Queria, nesse momento, se a senhora me permitisse, cumprimentar a delegação que está aqui. São líderes sindicalistas da América Latina e do Caribe, que estão aqui no encontro da CLAT. Eu estive ontem na abertura desse encontro, sejam todos bem-vindos. Estão aqui líderes de toda a América Latina e do Caribe. Eu não vou dizer de todo o continente, como até falei lá na abertura, porque sei que não estavam lá de todo o continente. Sejam todos bem-vindos ao Congresso Brasileiro. Depois eu receberei a vocês ali na presidência do Senado. É uma alegria enorme e eu sei que é uma preocupação de vocês a prevenção em relação aos acidentes do trabalho. Parabéns às centrais, confederações que se encontram aqui, parabéns à CLAT, seu presidente da área, principalmente do Serviço Público, senhora presidenta, que estão aqui nesse momento na tribuna. Sei também que o encontro que vocês estão participando vai tratar muito da formação. E a formação é fundamental para que cada vez mais nós tenhamos sindicalistas preparados para cumprir o seu belo e bonito, lindo, eu diria, papel de bem defender os nossos trabalhadores e, no caso de vocês, principalmente da área pública. Mas sei também que o bom sindicalista é aquele que tem o olhar para o horizonte. Quando é chamado, defende todos os trabalhadores, seja da área pública, seja da área privada, seja do campo ou seja da cidade. Sejam bem-vindos. A presidenta vai permitir que eu bata uma salva de palmas para eles, recebendo eles aqui, nesse momento, no Parlamento Brasileiro. Senador Paim, a mesa se associa a Vossa Excelência, desejando boas-vindas aos nossos visitantes. Obrigado. Essa senadora Lúcia Vânia, uma senadora também que pode ter certeza tem demonstrado compromisso, tanto que na regulamentação do projeto das centrais, quando fui relator, ela também foi relatora e foi também o senador do PP do Rio, o senador Dornelles também relator, que regulamentou a questão das centrais no Brasil. Mas, senhora presidenta e nossos queridos visitantes, a Associação Nacional de Engenharia da Segurança do Trabalho, ANEST, publicou em seu site a Carta de São Paulo, que aborda a questão da prevenção para evitar, combater os acidentes do trabalho. O que diz a carta? O nosso país precisa investir mais em projetos e campanhas de prevenção no emprego para não gastar com acidentados no trabalho, pois a prevenção é o principal instrumento de planejamento, de aumentar o nível de consciência, educação sustentável, para enfrentar esse enorme desafio que tanto humilha, desagrada, fere e mata a nossa gente. Nós temos, senhoras e senhores, propostas que podem nos ajudar a diminuir, porque evitar totalmente sabemos que é impossível, o número de acidentes de trabalho. A proposta de emenda à Constituição 231 de 1995, que trata da redução de jornada
de 44 para 40 horas semanais, foi apresentada por mim e pelo então deputado e agora senador também, Inácio Arruda, tramita no Congresso Nacional há 15 anos. Segundo as centrais sindicais e confederações, essa medida criaria no Brasil, de imediato, 2 milhões de novos empregos, além de reduzir o número de acidentes do trabalho e aumentar a própria produtividade das empresas. Eu sei, senhoras e senhores, que se fizermos uma avaliação, não há muito a festejar nesse Dia Mundial de Prevenção aos Acidentes do Trabalho. Mas isso não nos faz jogar a toalha. Pelo contrário, faz com que a gente construa políticas públicas para impulsionar e continuar a permanecer na luta em favor da proteção dos trabalhadores. E numa homenagem a vocês, aos obreiros do Brasil e do mundo. Senhora Presidente, eu termino aqui o meu pronunciamento falando do Dia Mundial de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Eu pediria uma gentileza a Vossa Excelência, eu prometi voltar à tribuna, mas eu tenho o compromisso de recebê-los em nome do presidente Renan, ali na presidência do Senado. Então, se Vossa Excelência me liberar, eu vou recebê-los e me comprometo em voltar depois para o plenário. Obrigado, senadora Lúcia Vânia. Entrego o meu pronunciamento e peço ser considerado na íntegra. Eu convido vocês até a presidência do Senado, onde, por parte da presidenta e do presidente Jorge Viana, que teve que viajar, eu receberei vocês lá em nome do Senado da República do Brasil. Ok?